Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Vamos pedir a Jesus a sua bênção para todos nós aqui presentes, para que a paz, a luz esteja em nossos corações nesses momentos difíceis em que nos separam da convivência, nesse momento da Covid, para que nós possamos ter um momento de entendimento a respeito do Evangelho de Jesus. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 1, Não vim destruir a lei, em onde tem as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. E falaremos sobre Moisés. Moisés como sendo a primeira revelação, essa revelação divina em que ele trouxe para a terra a ideia, o conceito do Deus único, monoteísta, porque até então os povos antigamente eram politeístas. E Moisés então teve essa grande missão em que ele, como espírito legislador, trouxe ao mundo esse novo entendimento a respeito do Deus único. A lei mosaica, ela é dividida em duas partes. Ela foi promulgada no Monte Sinai, em que Moisés decretou, que seria a lei civil, ele decretou como uma norma que seria para um povo ainda turbulento, que precisaria de disciplina, e que o próprio caráter do povo com o tempo se modificaria, e com essa mudança, então eles teriam condições de absorver melhor a lei de Deus, que foi promulgada e formulada nos 10 mandamentos. E todos nós sabemos, a primeira: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão, e não tereis diante de mim outros deuses. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima no céu, nem a embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Então seria as 10, a seguinte: não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, tirar um dia para que seja o dia de adoração, de meditação, de recolhimento interior, para realmente harmonizar o seu espírito. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometereis adultério, não roubeis, não presteis testemunhos falsos contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Então, essa lei é de todos os tempos, porque ela tem princípios de caráter divino que ele trouxe para a terra. Essa revelação no Monte Sinai, em que se promulgou os 10 mandamentos, que seria justamente esses 10 itens importantes para disciplinar um povo que vinha do conceito monopoliteísta, em que eles deveriam então ter disciplina, mas disciplina divina, uma disciplina para respeitar, para ter a fraternidade com aquele que caminha ao seu lado, os seus irmãos. E essa autoridade em Moisés, ela está justamente por ele ter sido preparado. É toda uma história que o governo do Egito, na época, sabendo que o povo hebreu estava crescendo muito e com medo de haver uma rebelião contra o domínio egípcio, o faraó determina então que todos os primogênitos deveriam ser mortos.
Então a mãe de Moisés procura, né, para salvar o seu filho, colocando, né, as suas mãos num destino, coloca ele numa cesta de vinho e deixa, né, o rio levar. E essa cesta justamente, né, vai de encontro à filha, né, do faraó. Essa filha do faraó então cuida de Moisés, né, o recebe, né, como um filho, né, cuida dele, e ele recebe então toda a educação que o Egito, né, uma das maiores nações da época, muito culta, né, muito sábia, passa então para Moisés esses conceitos, né, que na figura, né, da sua personalidade viria a legislar em favor do povo hebreu. Então nós vemos que Moisés, sendo esse homem, né, cuja autoridade Deus se apoiava nele para que ele pudesse, né, ministrar as leis divinas, ele foi um homem determinado, que veio, né, cumprir com o dever, com retidão, aquilo que Deus lhe havia determinado. Cresçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre às concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Chico Xavier. Então, a lei mosaica propriamente dita, né, ela é transitória. Ela foi novamente aprimorada por Jesus, em que ele resumiu toda a lei e os profetas, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, constituindo então a segunda revelação. E logo viria, né, a doutrina espírita como a terceira revelação, tudo cumprindo, né, uma sequência para que a humanidade pudesse ter, né, este conceito, ter estes pensamentos que viriam disciplinar. Porque se nós, né, não tivéssemos essas leis
que nos disciplinássemos, a gente estaria ainda, né, na lei olho por olho, dente por dente. Nós veremos então, né, nessa figura ímpar, né, de Moisés, uma figura de um legislador, aquele que realmente disciplinou um povo, né, escolhido, né, justamente em que na sua descendência viria Jesus. E esse povo teria essa missão, né, de trazer estes conceitos até então desconhecidos, né, para a humanidade. Mas para que ele pudesse vir, né, um povo ainda bárbaro, um povo ainda que estava saindo, né, da escravidão, ainda totalmente voltado ao imediatismo, tanto que Moisés, quando subiu, né, ao monte, ele demorou, né, certo tempo, e as pessoas já se incomodavam, já começavam a colocar em dúvida a própria retidão, né, a própria figura de Moisés como sendo, né, o seu grande legislador. Então eles constroem bezerros de ouro para adorar, começam, né, de colocar em dúvida aquelas disciplinas que Moisés já tinha determinado a seu povo. Então nós vemos que naquela época este povo ainda, né, saído do paganismo, né, saindo do conceito politeísta, começava então a se disciplinar perante esses conceitos, né, que haveria aprimorar-lhes o espírito, né, para novas revelações. Às vezes fico imaginando como será meu encontro com Deus. Ficarei assustado, chorarei emocionado, ou ficarei imóvel esperando que Ele diga algo? E por que penso tais coisas? Porque nesse minúsculo pontinho azulado perdido no espaço, Ele colocou tanta beleza que me custa crer quando dizem que o planeta está destinado a provas e expiações. Quando vejo o trinado dos pássaros, a canção do mar, o assobio das florestas, o espetáculo do amanhecer e adormecer do sol, a majestade das montanhas, a humildade do grão de areia, fico extasiado, com o exagero de beleza com a qual Ele nos premiou e com o amor sempre em movimento. E quando entro em um rio, ou vejo o sentimento materno, ou encontro a poesia nas esquinas, ouço a sinfonia dos bosques, os noturnos angelicais que acalmam o espírito, homens inspirados na palavra e nos gestos aliviando dores, aí tenho a certeza de que aqui o mal não predomina, já que sempre vejo o amor em movimento. E quando os sinos tocam, os templos abrem, os louvores ecoam, os anjos descem, a caridade se movimenta como se estivesse em casa, o céu anila como neon, a sombra foge envergonhada. Então fico contente e emocionado pela presença de Deus na terra, sempre representada pelo amor em movimento. E ainda quando vejo prisões, hospitais, guetos, favelas, famintos, mas sei que os que sofrem resgatam dívidas acerbas, observo entre eles missionários, médicos divinos, mentores dedicados, todos de braços dados com o amor em movimento. Diante de tanta beleza e tanto cuidado com que Ele tem com este pontinho perdido, diante de tudo que sinto, sim, porque às vezes choro ao ver simples passarinho alimentar filhotes, porque onde tantos veem maldade, vejo apenas ignorância. Então fico me perguntando como me comportarei diante de Deus, o pastor que põe o amor em movimento. Correrei ao seu encontro ou apenas reconhecerei algo que pode ter 1000 faces, embora todas tenham os mesmos sinais? O amor em movimento.
Então nós vemos que Moisés, né, através do conhecimento adquirido, né, no Egito, inclusive conhecimentos ímpares, né, que a gente nota, né, as pragas que ele previu, a própria abertura do Mar Morto, né? Então nós vemos que Moisés teve um papel preponderante, né, nessa primeira revelação. E nós, como espíritas, né, hoje nós não precisamos, né, se assentar numa pessoa, né? A doutrina espírita, ela não está assentada como na primeira revelação, que estava sobre os ombros de Moisés, a segunda revelação, né, nos ombros, né, do Cristo, e a terceira revelação ela vem justamente na vozes, né, dos espíritos, trazer este conceito, né, mais aprimorado, as leis, inclusive, de ação, né, e reação, em que tudo que nós fazemos, né, seja aqui ou seja na espiritualidade, ela tem reflexo para todos nós nos nossos destinos, pois o nosso destino é justamente aquilo que fazemos hoje, é que determina no amanhã as consequências, né, de nossas atitudes, seja para o mal ou seja, né, para o bem, pois tudo que nós fazemos, né, é a lei de retorno, que retorna para nós de forma em que o universo, né, ele está, né, a nosso favor. E se nós fazemos o mal, isso retorna para nós com a lei de ação e reação, pedindo, né, reparação de nossos erros, né, dos nossos desequilíbrios adquiridos. E é justamente, né, através da reencarnação que nós temos a oportunidade de buscarmos a reparação dos erros, né, perpetrados. E Moisés, né, como esse grande legislador, ele foi muitas vezes duro, né, porque necessitava justamente dessa disciplina, desta autoridade, né, em que ele colocava claramente que foi concedida por Deus para libertar o povo hebreu, né, da escravidão. Mas não, às vezes, né, hoje com o entendimento mais aprimorado, nós vemos que a liberdade que Moisés traria ao povo hebreu era justamente a liberdade para com o erro, né, a liberdade para com o desequilíbrio, né, porque nós só nos tornaremos felizes quando o mal, quando o erro não fizer mais parte, né, de nossa conduta. E assim, né, nessa continuidade, hoje dentro da doutrina espírita, nós vemos que o Espiritismo veio também dar complemento, né, aos ensinos de Moisés, aos ensinos do Cristo, pelas vozes, né, dos Espíritos. Eles vêm justamente nos alertar que existe uma vida que prossegue após a morte e que essa vida ela vem, né, de vários milênios, né, de reencarnações passadas, para que nesse nascer e renascer nós possamos realmente nos encontrarmos, encontrando nas leis de Deus o caminho correto, né, a seguir. E é realmente, né, essa mensagem do Cristo que nós procuramos, né, trazer para todos vocês, para que nós possamos ver, né, que o que Moisés deixou para nós, né, toda essa legislação, ela teve um papel preponderante, né, e ainda tem, né, porque são conceitos, né, bastante profundos, né, não matar, não roubar, não cometer adultério, né, não prestar falso testemunho, né, justamente nos convocando à retidão. E é isso justamente, né, que hoje nós, 2000 anos, né, do advento do Cristo, né, e mais de 3.600 anos do advento de Moisés, e nos encontramos neste período, né, de transformação da humanidade. A transformação é justamente, né, nesse momento grave, porque nós passamos em que um planeta, né, de provas e expiações, nós haveremos de alcançar, né, o patamar do mundo de regeneração, e que esse momento, né, exige de nós essa vivência dos conceitos, né, dos 10 mandamentos, das leis que Jesus, né,
nos ensinou, né, que ele resumiu, né, os conceitos de Moisés, né, amar a Deus sobre todas as coisas, ter na figura do próximo essa figura central, né, amar como a nós mesmos. E dentro da doutrina espírita nós sabemos que a vida é de continuidade. Ela não existe, né, vida aqui ou vida depois da morte. Não, a vida é única. Apenas temos uma vida, né, no plano espiritual ou uma vida no plano material. Mas ela é única, porque nós somos seres únicos, criados para vivermos eternamente. Tivemos um princípio, sim, mas jamais, né, na existência deixaremos, né, de existir como espírito. E é justamente isso que a doutrina espírita nos alerta, para que nós venhamos a fazer de nossa existência um caminho nos exemplos de Jesus. Porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos disse, né, que ninguém vai ao Pai. Quando nós falamos ninguém vai ao Pai, é justamente essa plenitude, né, essa felicidade interior. Ninguém alcança a felicidade interior se não seguirmos os caminhos pelos quais Jesus nos deixou. Que Jesus nos abençoe, nos dê entendimento cada vez maior, né, das suas leis, para que nós venhamos fazer de nossa vida uma oportunidade, né, de aprendizado, de busca, né, do equilíbrio através do seu exemplo. Que assim seja.